Professor Marcos aqui com uma aula especial de geometria analítica e agora a gente vai falar sobre a equação do segmento, a equação segmentária. Lógico, de repente você caiu aqui de paraquedas nessa aula e eu preciso especificar alguns detalhes importantes para você entender o que é a equação segmentária da reta. Primeiro, isso aqui faz parte de geometria analítica e você trabalha a analítica aqui no nosso plano cartesiano. Eu tenho o eixo das abscissas e aqui eu tenho o eixo das ordenadas, tudo bom? Outro detalhe é, se eu tenho um ponto, por exemplo, ponto A, 2 e 0, o que isso quer dizer, professor? Ponto A, 2 e 0, quer dizer que o x vale 2 e o y é 0. Ponto sempre é casal. O primeiro é o x, o segundo é o y. Tudo bem até aí? Vamos ver se entendeu realmente. Eu tenho o ponto B aqui, ó, 0 e 5. O que isso quer dizer? Que o x vale 0 e o y vale 5. É importante também você saber, quando aparecer assim, ó, x2, o y0, ele é um toque no eixo x, é um toque no eixo das abscissas. Também aqui eu tenho 2. E aqui, ó, B, 0 e 5. Então, B, 0 e 5, toque no eixo y aqui. Olha, quando você quiser obter a equação segmentária, eu vou logo te contar um detalhe especial. A equação segmentária, ela sempre tem essa aparência bem aqui. A aparência dela é essa aqui, ó. X dividido por um número, eu vou chamar de P, tá bom? Mas pensa assim, não fica olhando, mas muito formal, é um número aqui embaixo. X dividido por alguém, Y dividido por outro alguém, vou chamar de Q igual a 1. É essa equação aqui, ó, que os professores chamam de equação segmentária. Pode parecer assim, chato de princípio, né? Mas se você entender direitinho, sabe quem é esse P e esse Q? Esse P é aonde toca o eixo das abscissas e o Q é aonde toca o eixo das ordenadas. Pois, se você soubesse disso, ia acabar essa questão aqui direto. Já te dei aquele filé já aqui na dica. Olha lá, x dividido. Olha para cá. Aonde é que toca o eixo das abscissas? Ah, prof, toca no 2. Então, esse 2 aqui, ó, é o P. Então, você coloca 2. X dividido por 2. Viu aí como é fácil? E esse Q bem aqui, esse Q é aonde toca o eixo das ordenadas. Está tocando no 5. Y dividido por 5, sempre aqui é igual a 1. Lógico, aí vem, mas Mura, eu queria saber por quê. Queria saber por quê tem que ser esse formato. Aí eu preciso construir uma ideia com vocês. Então, peço permissão para que a gente agora converse por que, né, é tão simples assim. Evidente que depois que você aprende, você já pode fazer de modo rapidola. Mas vamos lá. Você chega aqui, primeiro você vai achar a equação dessa reta. Mura, como é que eu faço para achar a equação geral de uma reta, por exemplo? Você monta aquele esquema que nós chamamos de determinante. Como é o determinante aqui? Você vai montar ponto A, esse é o ponto A. Se você quiser, você pode anotar aqui do lado para ficar mais fácil para você compreender. Você chega aqui e coloca ponto A, 2 e 0. Ponto B, você coloca aqui, ó, ponto B, 0 e 5, bem organizado. Aqui C, X e Y e repete o A. Ponto A, ponto B, ponto C, repete primeiro. E você tem aqui, ó, essa diagonal e essa outra diagonal que nós chamamos de diagonais principais. E você vai multiplicar 2 vezes 5, 10, mas coloque aqui, ó. Você vai abrir um parêntese e aqui vai colocar 2 vezes 5, 10. 0 vezes y, zerou. Não há necessidade de colocar. Prof, eu quero colocar. Fique à vontade, mas não vai mudar nada na sua conta. X vezes 0 também zerou. Então, ficou apenas o 10. Eu coloquei aqui por gosto, entre parênteses, mas não há nem necessidade. Agora, após isso, você vai ter outras diagonais aqui, as chamadas diagonais secundárias. Você vai ter essa diagonal, quanto deu? 0, prof. Essa outra diagonal, 5, sempre multiplicando. 5 vezes x, 5x. E aqui, y vezes 2, 2y. Vamos anotar? Está aqui, ó. 5x, sempre coloca um menos aqui. Você não pode esquecer. Diagonais principais
menos, aí abre um parênteses, as diagonais secundárias. Aqui, se você quiser, você pode fazer o joguinho de sinal. Eu já fiz assim. Está vendo o menos aqui? Isso aqui é uma coisa só, é uma soma, está subtraindo, passou somando. Então, por isso que apareceu assim já, ó, 5x mais 2y. E daquele lado ficou 10. Às vezes a pessoa se perde aqui, né? Mas não estava desse lado. É por causa do seguinte, se o número A vale B, é porque B vale A. Você pode mudar, você pode trocar na marra, né? Como se diz. Então, esse aqui, ó, está para cá, vai ser igual aqui ao número 10. Agora, olha a jogada. Chegou bem aqui na sua equação geral, ó, sua equação geral aqui, você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa equação, poderia estar o 10 para o outro lado, jogaria o 10 para cá, você tem que dividir cada parcela por esse 10. Sempre. Quando você quiser obter a equação do segmento, a equação segmentária, você pega esse carinha 10 aqui, ó, olhou para ele 10, divide cada parcela por 10. Mura, mas por quê? É porque a equação do segmento tem que ser o número 1 aqui. Então, para provocar esse número 1, eu tenho que dividir ele por ele mesmo. Então, eu vou dividir cada parcela por 10. Esse e esse por 10. Então, você coloca um 10 aqui embaixo. Aí você faz o seguinte, eu faço aqui uma simplificação aqui. Você pode dividir em cima e embaixo por 5. Ó, 5 por 5 dá 1, 1 vezes x vai dar o x. Aqui você tem 10 dividido por 5, vai dar 2. Acabou? Aqui, ó, divida ambos. Professor, tem que ser o mesmo número? Sim. Quando você faz a simplificação, tem que ser o mesmo número em cima e também embaixo. No caso, 2. Esse e esse. E aqui 10 dividido por 10 vai dar 1. E aí chegou nessa equação que tem esse formato. A equação do segmento tem que ter esse formato. Olha lá, x dividido por alguém, y por outro carinha, pode ser até o mesmo, depende da conta, igual a 1. Aqui você tem a equação que nós chamamos, em estudo da reta, né, de equação segmentária da sua reta. E é aquela história que eu contei para vocês, né? Se você já soubesse daquilo, você não ia precisar fazer esses cálculos aqui, ó. X dividido realmente por 2, por esse o nome, né? Por que o nome, professor? Segmentária, é esse segmento. Esse segmento que vale 2 e esse segmento que vale 5. Então, é importante você não esquecer isso. Uma dica que você pode fazer aqui também, nesse final, se você quiser fazer assim, rapidola, você pode pegar esse 5 de cabeça, você joga ele para baixo do 10. Aí fica 10 dividido por 5, vai dar 2. Pega esse 2, joga para baixo desse 10. Aí 10 dividido por 2 vai dar o 5. E aí fica legal, fica bem fácil. Que pode ocorrer situações que não dê para fazer uma simplificação bonitinha, vai ficar uma fração. Aí, com essa dica, fica legal. Quer ver? Olha um outro exemplo aqui. Determine a equação segmentária da reta que passa pelos pontos A e B. Eu sei que quando você, de repente, está estudando isso aqui e vê um monte de x, um monte de y aqui, pode bater aquela... professor, não vou aprender. Vai sim. Matemática é dedicação, é você acreditar que você pode sentar, chegou bem aqui, você tem que entender como é que você aprende. Você aprende como? Né? Escutando? Você aprende escrevendo? Então você tem que saber como é que você aprende. Ah, professor, vou fazer aqui um mapa mental, aquele meu resumo. Então você vai com calma que você vai aprender, tá bom? Você tem que confiar em você que você é capaz. Venha cá. Eu tenho ponto A e B, eu quero achar a equação do segmento. Aí você faz assim, ponto A, ponto B, aqui o C, né? O C genérico aqui, ó, se coloca x e y e repete o A. E aí você tem as diagonais. Essa diagonal aqui vai dar 0. 0 vezes 0. Essa diagonal, 2y, está aqui. Não esqueça do parêntese bem aqui. Essa outra é a diagonal, x vezes 5, muito bom, 5x. Aí dá uma respirada, olha, o prof falou que tem que colocar um menos aqui, você não pode esquecer disso, menos ali, abre um outro parênteses e vai ter aqui, ó, 10, coloca 10, 2 vezes 5, 8 vezes x, coloque aqui 8x, e aqui, ó, zerote, não há necessidade. Chegou ali,
tenho que reduzir os termos semelhantes. Aqui é mais subtendido, não vai mudar o sinal de ninguém aqui dentro, é só eliminar o parêntese direto, 2y mais 5x. Agora, cuidado. Tem menos aqui, menos com mais é menos, menos com mais é menos. Eu não gosto de ficar falando isso. Eu prefiro usar o teorema de Namarra. Se tem um sinal de menos, todo mundo de dentro muda o sinal. Quem é positivo fica negativo, positivo fica negativo. Se tivesse negativo, ia ficar positivo. Chegando aqui, você vai reduzir os termos semelhantes. Eu tenho 5x menos 8x, menos 3x, mais 2y, e esse 10 aqui logo está subtraindo, joga para o outro lado, somando, igual a 10. E aí eu começo aquele esquema. Qual é aquele esquema? Que número apareceu desse lado? 10. O que é que eu vou fazer? Vou dividir cada parcela por 10. Esse por 10, esse por 10 e esse por 10. Está aqui, ó. E agora, como é que eu me saio aqui, professor? Você lembra aquela dica que eu falei? Pega esse número aqui para você não ter dificuldade, que aqui parece feio assim, mas é simples. Pega esse número, joga para baixo desse. Ficou assim, ó, x dividido por 10 aqui, ó, dividido por menos 3. Pega esse 2 para baixo desse aqui, e y igual aqui, ó, y dividido melhor por 10 sobre 2. E 10 dividido por 10 é 1. Sempre na equação segmentária tem que aparecer o número 1 aqui. Agora, olha só, chega aqui, você pode fazer mais um detalhe. Como aqui tem mais subtendido, mais com menos, coloca um menos aqui. X dividido por menos 10 terços, 10 dividido por 2 dá 5, igual a 1. E aqui eu tenho a equação, eu deixei até para você completar aqui, você coloca, que equação? Não é qualquer equação, você vai colocar aí no seu caderno. Equação segmentária. Resumindo, conversamos aqui um tema especial, equação segmentária da reta. O que é a equação segmentária da reta? É a equação no formato x dividido por p mais y sobre q igual a 1. Mas o mais importante é você entender que esse p é o toque no eixo x e o q é o toque no eixo y. Eu sei, você quer bater uma foto desse quadro, vou deixar. Muito obrigado, até a próxima aula. Fui.